Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. O tema hoje é fé, arrependimento e confissão. Estudo de número 5, Ouvindo a Voz de Deus. Esse estudo bíblico você pode fazer através do site biblia.com.br. Lá você encontra vários estudos bíblicos diferentes, abrangendo a área espiritual, a área financeira e a área do relacionamento a dois. Dá uma olhada lá no site e faça o seu curso totalmente grátis. E no final, quando você terminar de fazer o seu curso, você receberá um lindo certificado. Fé, arrependimento e confissão. Graça de Deus igual a base da salvação. Somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Fé ou confiança em Deus é um meio de tomar posse da salvação. Fé é a certeza que Deus existe. Se você acredita que Deus existe, que Jesus Cristo existe, que o Santo e Divino Espírito existe, então você acredita na Trindade, você acredita em Deus, então você tem fé. Fé é você acreditar em algo que nunca viu, mas tem a certeza que existe. Arrependimento, tristeza por haver cometido pecado e decisão de abandoná-lo. A tristeza somente em si não é o arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado da tristeza pelo ato cometido e o desejo de mudança. E aí vem agora a ajuda de Deus. Quando o ser humano busca a ajuda de Deus, é capaz de abandonar o pecado. Arrependimento é totalmente diferente de remorso. É fácil uma pessoa ser pego num delito. Um exemplo, a pessoa foi pego roubando. E até aquele momento ele não sentia culpa nenhuma nem tristeza. Mas a polícia foi e pegou, agora ele disse: eu estou arrependido de ter feito isso ou aquilo. Então, talvez o ser humano naquele exato momento esteja não arrependido, mas com medo das consequências dos atos cometidos. Então, arrependimento é você sentir tristeza por haver feito aquele erro e agora querer uma mudança. Confissão, reconhecimento de culpa diante de Deus e pedido de perdão. Obediência é igual a resultado da salvação. Muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. Vamos orar para o estudo da palavra? Feche os seus olhos se você estiver no local quieto, somente você. Se estiver em movimento, simplesmente direcione os seus pensamentos a Deus. Oremos. Santo Deus que estás nos céus, obrigado pela tua misericórdia em prol de cada um de nós. Sabemos o quanto temos sido responsáveis pelas nossas atitudes. Sabemos o quanto temos sido pecadores diante do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a vencermos todo o mal, a vencermos todas as nossas atitudes pecaminosas e estarmos em paz contigo. Ajuda-nos a abandonarmos o pecado. Te imploramos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Rei do Universo. Muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? E a Bíblia aí vem a primeira pergunta aí de número 1 do estudo 5. O que é fé e qual é a importância na vida cristã? Vamos completar aí o tracinho. Fé é a certeza. Ela agrada a quem? E produz paz. A fé sem obras é o quê? Vamos ver o que os textos bíblicos respondem? Ora,
A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, verso 1. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, recompensador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 26. Vamos completar agora de acordo com a resposta bíblica. O que é fé e qual é a sua importância na vida cristã? Fé é a certeza. Ela agrada a quem? Você falou Deus, ela agrada a Deus. Resposta correta. E produz paz. A fé sem obras é o quê? Morta. Que adianta dizer que tem fé, mas não tem as obras da fé? A fé anda em mãos dadas com as obras. Crê em Deus, mas não é capaz de ajudar um necessitado, estando dentro das suas possibilidades de ajudar. Eu tenho fé. Vê uma pessoa pedindo uma esmolinha, me dá uma esmolinha para comprar um pão. Aí a pessoa está com o dinheiro no bolso. Aí diz assim, vá em paz, que Deus te ajude, que mais na frente alguém possa assim te ajudar com um pão. Sendo que eu e você tendo a possibilidade, a oportunidade de ajudar, então se executa agora a obra da fé. E a obra da fé também espiritualmente falando. Eu creio em Deus, mas não vivo de acordo com a palavra do Senhor, então não adianta somente crer, tem que haver as obras. Qual é o objetivo da fé? Vencer o fim da fé é Vejamos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro 1, 9. Completando, qual é o objetivo da fé? Vencer o mundo. Quando fala mundo, é tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Todos os atos pecaminosos que há no mundo, a natureza mundana que há em cada ser humano. E o fim da fé é a salvação. Tendo fé e perseverança no Senhor, a confirmação será salvação em Cristo Jesus. Pergunta de número 3. Como desenvolver a fé? Como é que eu faço para ter fé? Como é que eu faço para minha fé aumentar? Então, Romanos 10, 17 responde. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, a fé vem enquanto ouvimos a palavra de quem? De Deus. Então, ouça a palavra do Senhor, separe um tempo para ler a sua Bíblia, ore ao Senhor pedindo sabedoria para compreender. Quando você se deparar com aquelas lindas histórias da Bíblia, história de fé e de reavivamento espiritual, história do poder de Deus operando em seres humanos falhos, então a fé aumenta. E fazendo isso todos os dias, assim como você precisa de se alimentar do alimento para alimentar o seu corpo, feijão, arroz e as outras coisas que você costuma comer, para o seu corpo se manter de pé. Se você quiser se manter de pé espiritualmente, precisa se alimentar da palavra do Senhor todos os dias. O que Jesus veio fazer? Lucas 5, verso 32 responde: Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 32.
Então, o que Jesus veio fazer? Veio chamar. Aí houve um erro gráfico aí na produção, é chamar pecadores ao arrependimento. Então, se você se acha um pecador, não se dê por perdido, porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes, que precisam serem curados. Então, se você se acha pecador, então você está no caminho certo. Basta arrepender-se dos seus pecados e entregar sua vida ao Senhor. O que nos leva ao arrependimento? Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Romanos 2:4. Até para nós nos arrependermos é a bondade de Deus, é o Espírito Santo nos incomodando, falando a nossa consciência, nos deixando cientes do nosso erro cometido. Até para você se arrepender dos seus pecados, só acontece porque você dá ouvidos à influência do Espírito Santo em sua mente. Então, a bondade de quem? De Deus nos leva ao arrependimento. O que faz o pecador arrependido? De acordo com o Salmo, capítulo 38, verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Salmo 38, 18. Então, o salmista confessa ao Senhor a sua iniquidade. O que é iniquidade? Pecado, transgressão da lei. Ele confessa os pecados a Jesus. Salmos 32 e 51 falam sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. 1 João capítulo 1, verso 9. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. 1 Timóteo 2, 5. Mas ninguém deve estar entre nós e os céus, ou seja, nós e Deus. O único que faz mediação entre nós e o Pai Todo-Poderoso é Jesus. Não é Maria, Santa Maria, não é São Pedro, não é São Tiago, nem Judas, nenhum dos apóstolos, nenhum dos santos que as pessoas hoje dizem: reza a fulano tal, tantas Ave Marias, tanto... Não, isso de acordo com a Bíblia não existe. Quer confessar os seus pecados a Deus? Vá diretamente a Deus em nome de Jesus. Jesus Cristo é o nosso advogado que intercede junto ao Pai por nossas causas. O que faz o pecador arrependido? Ele confessa os pecados a Jesus. O que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Romanos capítulo 28, verso 13 nos responde. Então, o que acontece com aqueles que não confessam? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, verso 13. Então, quer ser perdoado? Confesse o seu pecado. Esteja disposta a abandonar. O que acontece com aquele que não confessa? Jamais prosperará. Jamais terá perdão do pecado. Mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Deus é grande em misericórdia. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Vamos ler João, Malaquias, Miqueias e Isaías. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,
verso 9. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Miqueias 7,18. Deus tem prazer em perdoar. O ser humano só vai se perder se quiser, porque Deus ele tem prazer, tem alegria em dar o perdão ao ser humano. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Não me lembro. Isaías 43:25. Não importa qual seja a vida aqui na terra do ser humano, qual seja a maior de todas as transgressões que ele já cometeu. Se já matou, não matarás, diz a Bíblia. Se já roubou, não furtarás. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, que é mentira. Então, se cometeu um pecado que aos olhos humanos é digno de morte, de perdição, Deus não pensa como a humanidade pensa. Pode ser o mais terrível de todos os seres humanos que há sobre a face da terra. Se esse ser humano se arrepender do pecado dele cometido, Deus o perdoa. O ser humano não é capaz de perdoar uma transgressão de outros, quando é terrível, que passa na mídia, na TV, na internet. O ser humano fica logo com sede de justiça e às vezes, se pudesse, até mataria aquele que cometeu aquele ato terrível. Mas Deus não vê como o ser humano vê. E esta é a causa da nossa esperança de salvação em Cristo Jesus. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Vejamos, Ele nos lança os nossos pecados completando o traço aí do mar. Vamos ver? Ele nos perdoa e purifica, lança nossos pecados nas profundezas do mar, ou seja, não faz questão de lembrar dos nossos pecados. Há muitos que dizem em alguns lugares por aí: agora fulano é crente, fulano agora é cristão, só anda com a Bíblia na mão, vai para a igreja, louva, ora e não lembra do passado, que ele fazia de tanto errado, furtava, matava, usava drogas, fazia isso e aquilo. Deus não vê como o ser humano vê. E graças ao Senhor Jesus Cristo por isso. Porque Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e nos perdoa. O que Deus espera de nós hoje? Isaías 55, verso 7 responde: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, verso 7. Então, o que é que Deus espera do pecador, do mal, que vive no pecado? Aí muitos podem dizer bem assim: eu não mato, não roubo, não faço isso aqui, mas você é pecador. Todo ser humano, Deus olhou para a face da terra e não viu um justo sequer. Então, todos nós somos pecadores e precisamos nos voltar para Deus. E aí o verso diz: e deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos maus. Então, até nos pensamentos nós pecamos constantemente. Mesmo que não saia uma palavra de nossa boca naquele momento, podemos estar em pecado nos pensamentos. Mesmo que não haja uma ação de violência da nossa parte fisicamente, mas pode haver em nossos pensamentos, e assim nos faz pecadores culpados. Mas Deus, Ele quer que venhamos lançar sobre Ele as nossas iniquidades. E Ele ainda diz: converta-se ao Senhor. Ou seja, o ser humano, pela influência do Espírito Santo em sua mente, tem capacidade de mudar suas atitudes com a ajuda do Espírito Santo. Mas
Só o Espírito Santo não vai fazer essa transformação. Tem que partir da vontade humana, unida ao desejo do Espírito Santo. A vontade humana, junto com a vontade do Espírito Santo, há uma transformação na vida humana. E Deus perdoa todos os pecados, tornando a pessoa limpa, pura e preparada para o reino eterno em Cristo Jesus. O que Deus espera de nós hoje? Deixemos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois é rico em perdoar. Recapitulação. Fé, arrependimento e confissão foi o estudo de hoje, que nós já estamos concluindo. O estudo de número 5 do estudo Ouvindo a Voz de Deus, que você pode encontrar no site biblia.com.br. A fé agrada a quem? A Deus. Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é dom de Deus. O Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de quem? Isso mesmo, de Deus. Jesus veio chamar o quê? Pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas, quando confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Vamos agora colocar as palavras certas em cima dos tracinhos. A fé agrada a quem? A Deus. Ela é um meio pelo qual somos justificados. A fé é dom de Deus. E o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de quem? De Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas, quando os confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Compromisso de fé. Diante do estudo, diante da aprendizagem, agora entra agora as obras da fé. Você crê que Deus existe, você crê que a palavra do Senhor é verdadeira. E agora você precisa ter as obras. Qual é as obras? De acordo com esse estudo, é colocar em prática o que aprendeu. Você quer experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão? Sim ou não? Se sim, você marca um X. Crê que Deus pode perdoar todos os seus pecados? Todos eles? Acredita nisso? Se você acredita na palavra de Deus, a palavra do Senhor falou que Ele perdoa todos os pecados. Então, se sim, marca um X. Você aceita o convite de Jesus para deixar o mal e se voltar para Ele? Sim ou não? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor continue te abençoando por essas decisões ao lado dele. Até o próximo estudo. No próximo estudo, alguns dos sinais apresentados por Jesus no Monte das Oliveiras tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Quais são eles? Vejamos a resposta no estudo seguinte. Até o próximo. Que o Senhor te abençoe e te guarde.